nova milícia e 100 milhões de reais, Guga. Pois é, Ananias. Nova milícia, 100 milhões de reais. As recompensas por matar Marielle. Ontem vazou, né, a delação, o vídeo da delação do Rony Lessa, que foi o assassino de aluguel da morte da Marielle. Segundo ele, não só um assassino de aluguel. Ele ia formar uma sociedade com os irmãos Brazão. Ele passaria a controlar uma área ali perto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, que seria loteada por ele e pelo Macalé, o comparsa dele, um dos comparsas no assassinato da Marielle. O Macalé que já morreu em 2021, nunca solucionaram a morte do Macalé, o motivo da morte, mas o Macalé participou também do assassinato da Marielle. E aí o Rony Lessa, ele confessa ali que a intenção era controlar uma área que os irmãos Brazão queriam lotear e que a Marielle, de certa maneira, era, entre aspas, uma pedra no caminho, já que ela estava convencendo as pessoas ali daquela comunidade a não aderirem a esse loteamento ou a nenhum tipo de loteamento que fosse feito naquela região, não explorassem áreas griladas. Então ela era, sim, um empecilho para essa turma. A gente vai mostrar alguma coisa tem a frase, da delação Guga, dele? tem a frase Então, tá. que é o trecho da delação do Rony Lessa. Olha o que é que ele diz, Ari. Era muito dinheiro envolvido. Na época, ele falou em 100 milhões de reais, que realmente as contas batem. 100 milhões seria o lucro do loteamento. São 500 lotes de cada lado. Na época, daria mais de 20 milhões de dólares. Foi um impacto. Ninguém recebe uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa. Rony Lessa. Isso daí você vê, né, o tamanho da empreitada, quanto dinheiro gira nessas grilagens, nesses empreendimentos ilegais, e é claro que dali se formaria uma nova área que poderia ser controlada por milícia. Então ele fala que teria uma nova milícia ali controlada por ele, e aí prevendo os serviços, né, que são oferecidos pela milícia, os serviços, digamos assim, que é, por exemplo, o GatoNet, ou serviço de gás, com esses trabalhos que a milícia presta nessa área controlada por eles, ainda ia faturar mais uma grana, e juntando tudo na ponta do lápis, ele estava prevendo ali algo em torno de 20 milhões de dólares, que dá uns 100 milhões de reais para ele e para o comparsa dele. Foi por isso, diz ele, que se sentiu tão, entre aspas, impactado com a proposta que mudaria, né, a vida dele. Seria, enfim, o último grande trabalho dele. Depois disso ele viraria o líder de uma milícia, talvez não precisasse mais ser um assassino de aluguel, e aí acabou topando, tá contando isso. O problema é que ele não traz provas além do depoimento dele, ele não mostra, por exemplo, o dinheiro que entrou, que saiu da conta dele e que pode ter vindo aí dos irmãos Brazão. É um depoimento contundente, porém ainda falta apresentar outras provas. A investigação da Polícia Federal não está encontrando outros elementos além da delação que possam ratificar, portanto, essa história. E aí eu não sei como é que vai ficar essa questão dos irmãos Brazão. Por hora estão ali presos. O Rony Lessa já está preso desde 2019, e a se confirmar o que ele está dizendo, de fato, a quadrilha seria essa. Ele em sociedade com os irmãos Brazão e com o chefe da polícia na época civil, que era o Rivaldo Barbosa, e que teria tido a missão de atrapalhar as investigações. Ele também está preso, e agora vaza, enfim, a delação em vídeo do Rony Lessa. Professor Vila, essas novas informações tornadas públicas agora a partir da delação de Rony Lessa, na avaliação do senhor, fecham o elo que justificam a prisão dos irmãos Brazão nesse momento, diante do caso Marielle, sim ou não? Sim. Aí é necessário, Ananias, bem, primeiro, como ressaltou, duas provas, né? Ele precisa apresentar um elenco de provas que dê base, sustentáculo à sua delação. Mas alguns pontos que são interessantes
de ser destacados aqui nessa nossa conversa. Como é que se forma com facilidade milícias do Rio de Janeiro? 2, como as milícias têm controle territorial? 3, como as milícias estabelecem um domínio econômico desse controle territorial? E 4, como isso gera uma fortuna, mas muito dinheiro. E ele próprio faz as contas aí dos 500 lotes para cada um, porque além dos 500 lotes, tem também a exploração da proteção, Gatunet, que são as ligações clandestinas, né, de televisão, a questão do gás que eles cobram, etc, etc, etc. A proteção aos comerciantes, entre aspas, e por aí vai. Mostra um volume de dinheiro de uma economia paralela, que é difícil você quantificar, que não está no cálculo do PIB, nada disso, né? Que não é tributada. Então, nós temos, no caso, particularmente para ficarmos no Rio de Janeiro, toda uma economia paralela que corre. Agora, a pergunta, e aí vamos para outros itens, quinto, sexto, sétimo, no que eu estou falando, como Oscilou um pouquinho aí o sinal do professor Vila. A gente vai tentar restabelecer. Mas, Ari, tem um grande negócio aí que, nesse momento, se sobrepôs à vida de uma parlamentar, se sobrepôs à vida de uma política. O que nós estamos vendo, Ananias, é mais um episódio de uso da estrutura de instituições como o Tribunal de Contas do Estado do Rio, de mandato eletivo na Câmara dos Deputados, e o crime se apropriando dessas estruturas e dos seus representantes. Porque o que a gente tem aí? Um deputado federal, Chiquinho, um conselheiro do Tribunal de Contas, homens públicos, um deles com mandato eletivo, se imiscuindo, se misturando a um esquema criminoso. Infelizmente, não é só no Rio, mas é sobretudo no Rio, onde a impressão que a gente tem é que o Estado já ruiu, ele já faliu. Não existe mais o predomínio do poder público, como o professor estava explicando agora há pouco, antes de ter a instabilidade. A milícia é uma empresa mais organizada que muitas empresas com CNPJ legalizada. E olha, eu vou dizer uma coisa, eleição municipal deste ano, eleição de 2026, facções criminosas e milícias que agora se uniram, se fundiram, antes eram rivais, vão eleger prefeitos, vereadores, depois deputados estaduais e federais, e esse caminho é um ponto de quase não retorno da falência do Estado, com ele se apropriando, sequestrando o que é público através do financiamento das campanhas. Ah, mas Ari, vai ter pré-candidato topando ser financiado pelo PCC, pelo CV? Nós estamos falando disso, né? Sim. Pode concluir, professor. Eu gostaria perfeito, é isso que o Ari muito bem colocou, e todo esse volume de dinheiro, ele precisa ser lavado, né, como se fala popularmente, né, e é um volume fabuloso, se formam fortunas, e tem essa presença eleitoral a cada 2 anos, porque nesse território que eles dominam, eles vão eleger lá um vereador, certamente, né? Tem vários casos. E os candidatos a prefeito, muitas vezes, para conseguir acessar e fazer a campanha naqueles territórios, tem de pedir autorização e estabelecer uma aliança com o crime organizado. No Rio de Janeiro é onde isso fica mais claro. Infelizmente, ocorre em outros lugares do Brasil. E a questão é que a intervenção na área de segurança no segundo semestre de 2018 no governo Temer foi um grande fracasso. Tá aí, olha, Guga, você trouxe que esse seria o último trabalho de Rony Lessa, né? Porque, de fato, caiu o Guga? Voltou. Esse seria o último trabalho do Rony Lessa, porque, de fato, ele ia ficar multimilionário com a promessa que lhe foi feita, segundo ele próprio, mas não foi o primeiro, né? Tem mais políticos aí, inclusive do Rio de Janeiro, que são bem ligados a Rony e sua turma, hein? Pelo menos foi o que ele usou para justificar a ligação de telefone entre as casas. O filho Jair Renan teria namorado a filha do Rony Lessa.
Rony Lessa era vizinho de Jair Bolsonaro num condomínio lá no Rio de Janeiro. E o Cabo Lessa, quando ainda era cabo da PM, foi quem resgatou os produtos, digamos assim, a motocicleta, a arma, que tinha sido roubada de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro foi assaltado no Rio de Janeiro, perdeu, inclusive, o revólver que ele portava no momento do assalto. E aí, depois, quem recuperou os pertences de Jair Bolsonaro foi o Cabo Lessa. E o assaltante do Jair Bolsonaro, pouco depois, foi morto. A namorada do assaltante foi morta, que denunciava que tinha sido a polícia que tinha matado o namorado. A mãe do namorado do assaltante foi morta. Todo mundo foi morto. Essa história foi muito estranha e foi a partir daí que o Cabo Lessa conhece Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tinha, portanto, uma ligação com este sujeito, Rony Lessa, e é muito estranho